A libertação acontece na nossa vida cada vez que nós anunciamos e que nós permitimos a força do ressuscitado em nós. Então hoje eu quero, digamos que eu faça a experiência de ser um homem meio morto. A gente faz isso o tempo todo, né? Quantas vezes na vida nós estamos meio mortos? Quando é que nós estamos meio mortos? Quando prevalece em nós o desânimo, quando prevalece em nós o ódio, quando prevalece em nós o rancor. Agora, eu anuncio o ressuscitado. Eu me recordo que eu não nasci para viver nesse estado de estar meio morto. Eu tenho que estar vivo. Para dar conta da vida, eu tenho que estar vivo. Eu tenho que ser esse primeiro lugar onde a vida encontra um espaço. Isso é anunciar o ressuscitado. É isso, consiste eu estar comprometido com as causas de Jesus. Nós não podemos pensar, gente, que eu vou seguir o Jesus que eu quero. Não, há um dado objetivo deste segmento. A igreja nos ensina, as igrejas nos ensinam. Eu falo a partir da igreja que eu professo, da fé que eu professo, a igreja católica. Ela me ensina a presença, ela me ensina o evangelho, ela me ensina o jeito que Jesus é, o jeito que Jesus viveu, o jeito como Jesus agiu. E nisso nós descobrimos um modelo de humanidade e um modelo que eu quero seguir. E esse modelo humano é ressuscitado, ele está ressurreto, ele está no meio de nós, mesmo tendo passado pela experiência da morte. Por quê? A morte não foi determinante para ele. Ele venceu a morte, ele é glorioso, é uma presença gloriosa no meio de nós. Isto é, já não está morto, mas vive. E porque vive, me faz viver também. E isso é o desafio de toda hora, né? Hoje eu preciso trazer o ressuscitado para o mundo, eu preciso anunciá-lo pela força da minha presença, das minhas escolhas. Eu trago a ressurreição para dentro de mim. Eu aceito a ressurreição todos os dias. É por isso que a liturgia cristã será sempre a celebração do ressuscitado, nos fazendo ressuscitar também. Tudo acontece na força do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sempre nos trazendo, fazendo com que a igreja caminhe neste processo de purificação, de retomada da vida. Nós saímos de nisso consiste a redenção, né? É você retirar uma pessoa de um estado desfavorável e colocá-la num lugar melhor. Isso é a experiência de ressurreição. O que estava morto agora está vivo. E é interessante, minha gente, porque nós precisamos fazer isso dentro de nós o tempo todo. Você passa momentos da sua vida em que você precisa ressuscitar. Nós precisamos ressuscitar todos os dias. Não são poucas as situações que nos matam. E não é na morte no corpo. Morte dos motivos, dos objetivos, né? Quantas vezes a gente vai perdendo os objetivos na vida? A gente vai morrendo para esses objetivos. A gente vai perdendo as motivações, a gente vai perdendo o brilho. E assim como uma louça vai ficando encardida, né? Se de vez em quando a gente não dá uma lavadinha nela, ela vai perdendo a beleza. A mesma coisa acontece com a gente. Se a gente perde de vista o convite que o ressuscitado nos faz, de mergulhar nele todos os dias da nossa vida, para que a gente ressuscite também com ele, nós vamos perdendo o brilho, a gente vai ficando meio morto, a gente vai perdendo a graça, e a morte vai vencendo. Mas não é esse o objetivo. Anunciar o ressuscitado consiste, antes de qualquer coisa, viver a dinâmica da ressurreição na nossa história. Conta um jovem universitário que no seu primeiro dia de aula, o professor se apresentou e pediu que todos procurassem conhecer alguém que eles ainda não conheciam. Ele ficou de pé, olhou ao redor, quando uma mão lhe tocou suavemente no ombro. Deu meia volta e viu uma velhinha bastante enrugada já, cujo sorriso lhe iluminava todo o ser. Ela falou sorrindo: "Oi, meu nome é Rose. Tenho 87 anos. Posso lhe dar um abraço?" O moço riu e respondeu com entusiasmo: "Claro que pode." Ela lhe deu um abraço e ele imediatamente perguntou: "Por que a senhora está na universidade
numa idade assim tão jovem, tão inocente? Rindo, ela respondeu: estou aqui para encontrar um marido rico, casar-me, ter 2 filhos e logo me aposentar e viajar. Eu falo sério, disse ele. Quero saber o que motiva a senhora a enfrentar esse desafio já nessa idade. Rose respondeu gentil: sempre sonhei em ter uma educação universitária e agora vou ter. Depois da aula, ambos caminharam juntos por um longo tempo e se tornaram bons amigos. Todos os dias, durante os 3 meses seguintes, saíam juntos da classe e conversavam muito. O jovem universitário estava fascinado em estudar aquela máquina do tempo. Ela compartilhava com ele a sua experiência, a sua sabedoria, e durante o curso, Rose se fez muito popular na universidade. Fazia amizades onde quer que fosse. Gostava de se vestir bem, se alegrava com a atenção que recebia dos outros estudantes, e ao término do último semestre, ela foi convidada para falar na festa de confraternização. Naquele dia, ela deu a todos uma lição inesquecível. Logo que a apresentaram, ela subiu ao palco e começou a pronunciar o discurso que estava preparado de antemão. Leu as primeiras frases e derrubou os cartões onde estavam os seus apontamentos. Frustrada e um pouco envergonhada, se inclinou sobre o microfone e disse simplesmente: desculpe-me, eu estou muito nervosa. Não vou poder voltar a colocar o meu discurso em ordem. Assim, permitam-me simplesmente dizer-lhes o que hoje sei. Enquanto todos riam, ela limpou a garganta e começou: não deixamos de brincar porque estamos velhos. Ficamos velhos justamente porque deixamos de brincar. Há alguns segredos para manter-se jovem, ser feliz e triunfar. Temos que rir e encontrar o bom humor todos os dias. Temos de ter um ideal. Quando perdemos de vista o nosso ideal, começamos a morrer. Há tantas pessoas caminhando por aí que já estão mortas e nem sequer sabem. Há uma grande diferença entre estar velho e amadurecer. Se vocês têm 19 anos e ficam um ano inteiro sem fazer nada produtivo, se converterão em pessoas de 20 anos. Se eu tenho 87 anos e fico por um ano sem fazer nada de útil, completarei 88 anos. Todos podemos envelhecer. Não requer talento nem habilidade para isso. O importante é amadurecer, encontrando sempre uma oportunidade na mudança. Não me arrependo de nada. Nós de mais idade geralmente não nos arrependemos do que fizemos, mas sim do que não fizemos. E por fim, os únicos que temem a morte são os que trazem no coração o remorso. Terminou assim seu discurso e cantou a música Rosa. Pediu a todos que estudassem a letra da canção e a colocassem em prática em suas vidas. Rose terminou seus estudos e 1 semana depois da formatura morreu. Mais de 2.000 estudantes universitários assistiram às honras fúnebres para render tributo à maravilhosa mulher que lhes ensinou com seu exemplo que nunca é demasiado tarde para chegar a ser tudo o que se pode e deve ser. Eu me recordei que antes da grande mudança da vida de São Paulo, antes da grande conversão de São Paulo, ele precisou cair do cavalo. E cair do cavalo significou na vida de São Paulo o divisor de águas, antes e depois. O ser humano que ele era e o ser humano que ele se transformou. Aquela experiência de cair, de vir ao chão. É interessante isso, né? Quando nós morremos, a gente vai para o chão, a gente volta a ser semente. Por isso que nós acreditamos que a morte é apenas uma experiência de passagem, porque a gente nasce para uma nova vida. Nós somos semeados no solo de onde viemos. Mas na queda de São Paulo, ele não chegou a viver a experiência de ser sepultado no seu físico, na sua matéria, mas ele foi sepultado no seu antigo jeito de viver. Cair na terra, tocar o solo e levantar diferente.
Da mesma forma, quando eu fui ordenado. É interessante isso, no momento da ordenação, e eu vivi isso com muita consciência. Ao me deitar, eu me deitei diácono. Ao me levantar, eu me levantei padre. A experiência de você ser transformado no toque do chão. O que é tocar o chão? É tocar a experiência humana como ela é. Coisas que de repente caem no esquecimento por causa da pressa que a gente vive, por causa do jeito como a gente vai levando a nossa vida. Às vezes Deus precisa dar um tombo em nós. Não é verdade? Ou nem é Deus que dá o tombo, Ele aproveita do tombo que a gente levou para nos ensinar alguma coisa. Mas o grande desafio é a gente fazer da experiência da queda um momento de recomeço. É a gente fazer a experiência da queda uma experiência bonita de você redescobrir alguma coisa dentro de você que até então já estava esquecida. Algumas coisas que vão ficando dentro do nosso coração e que de repente a gente deixa de acessar. Pode ser que você não tenha caído nem do cavalo nem do avião. Mas pode ser que em algum momento da sua vida você tenha experimentado o risco de você quase perder a vida que você tem. Experiência de livramento, nós dizemos, né? Quando eu fui livre da morte, quando eu consegui sobreviver ao ataque da morte, ao perigo da morte. Ou então, se não foi um perigo físico, os inúmeros perigos que nós passamos ao longo da nossa vida, quando nós somos quase que desafiados a trazer para fora o que a gente tem de mais forte para a gente poder sobreviver. Aquele momento em que a gente é traído, aquele momento em que a gente é enganado, quando as coisas não vão do jeito que deveriam ir, e a gente tem aquela sensação de que nós caímos. Quando nós somos enganados, por exemplo, quando nós somos traídos, nós temos uma sensação de que estamos no chão. Quantas vezes, né, você mesmo usa essa expressão, padre, estou no chão. A experiência de você ver um mundo cair, está no chão. Mas veja bem, o chão é um bonito lugar para se começar a vida. Se você quer frutos saborosos, você tem que jogar a semente no solo. Não basta ficar olhando a semente e dizendo que árvore bonita você será. Não adianta você ficar contemplando a semente, admirando-a, se você não faz viver o processo da morte que o solo traz. E às vezes, nas quedas que nós sofremos na nossa vida, é um momento ideal para a gente levantar novo. Porque esse susto, essa possibilidade de perder a vida, parece que tem o poder de nos acordar. De olhar para os filhos que a gente tem, para as nossas maiores riquezas, para aquilo que verdadeiramente vale a pena a gente viver. A ponto de transformar as nossas perspectivas, minha gente. E é isso que precisa acontecer com a gente todos os dias. O processo da conversão é o processo de voltar ao chão. Ali onde eu lanço as minhas sementes. Hoje, eu quero pegar a dor que eu tenho dentro de mim. Eu quero lançar na semente da minha conversão, no chão da minha conversão. E quero que isso seja modificado. Que isso seja transformado em fruto. Que isso seja transformado em sabedoria. O sofrimento não pode ser em vão, não. Um acontecimento como esse não pode ser em vão. A gente precisa extrair dele o máximo de aprendizado, para que a gente saia dali mais vivo, mais ressuscitado, mais coeso, mais forte. Porque esta é a proposta de Deus para nós. Descubra o momento em que você caiu, e ali você vai descobrir os motivos para a sua melhoria. Qual que vai ser o instrumental da sua transformação como pessoa? A queda, um momento de dificuldade, abrindo os nossos horizontes para a gente, quem sabe, contemplar o mundo de um jeito. Faça o seu pedido de oração. Pode ser que hoje você também esteja passando por uma experiência assim. Estou no chão, Padre. Hoje eu precisaria de uma palavra. Hoje eu preciso de uma oração. Hoje eu preciso de alguém que me ajude a viver. Obrigado por você estar ligado conosco. E é um prazer imenso, mais uma vez, nós estarmos aqui entrando na sua casa, convidando você a passar esse tempo com a gente e descobrir aqui no que acontece, no que a gente fala, alguma coisa que possa fazer bem ao seu coração.
Você vive mais feliz quando ama, mas você fica muito mais desassossegado porque ama. Mas esse desassossego é bom, ele nos motiva, ele nos instiga, ele nos faz mais vivos, ele traz vivacidade aos nossos dias. É bom amar. Mas a partir do momento que você ama, você sofre porque você é criatura. Então o sofrimento será sempre inerente à condição humana. Jesus sofreu neste momento justamente porque a encarnação dele não foi só aparente, ele encarnou de verdade. Foi homem de verdade. A gente fala isso na cristologia. O mistério da encarnação não é só um teatro, não, ele tornou-se verdadeiramente homem. E sendo verdadeiramente homem, experimentou os sentimentos humanos. Sofreu a dor do amigo, de ver o amigo morrer, sentiu sede, sentiu fome, sentiu frio, sentiu medo da morte, sentiu a solidão, de mesmo ter amigos ali por perto, eles estarem dormindo e indiferentes àquilo que se passava com ele. Só com essa passagem a gente tem que tirar, da nossa cabeça a pretensão de que o outro será tudo para nós. Não, nem Jesus conseguiu ter amigos assim. Os outros estarão de acordo com suas possibilidades, mas eu preciso estar com todas as minhas possibilidades. São as minhas possibilidades que vão definir o quanto esse sofrimento me fará crescer, o quanto esse sofrimento vai me edificar. E me edificando, gente, comece a edificar os que estiverem ao meu lado e aqueles que passarem por mim depois que aquela dor me visitou. Sim, porque depois que você vence essa dor, depois que você vence esse sofrimento, você vai para a estrada com uma disposição que você não tinha antes. Se você levar a sério o poder curativo que o sofrimento tem, essa dor que hoje lhe visita, que lhe deixa desassossegado, essa perda que hoje você precisa enfrentar, permita que Deus coloque essa mão, permita que Deus lhe conceda este amparo, para que você tenha a coragem de desafiar-se, ir além e viver com muita serenidade e sabedoria esse momento de dor que hoje você está enfrentando. É a mão dele que lhe sustenta. Da mesma forma como você sustentou o seu filho. Não há diferença. O mesmo que Deus ofereceu a Jesus, ele oferece a nós também. A coragem de ir adiante, de subir a saladeira da dor, chegar ao Calvário e depois da morte experimentar essa ressurreição. E eu não falo de uma morte do corpo, não. Eu falo da morte que todo sofrimento provoca em nós. É quando, por exemplo, você se decepciona com uma pessoa, naturalmente morre alguma coisa dentro de você. Mas essa decepção não pode lhe amargurar. Ao morrer aquilo que antes era tão vivo dentro de você, permita que você se torne melhor. Comece a ver as pessoas com menos ilusões. Olhe-as com mais realidade. Vai ser tão melhor conviver. Você vai ficar mais maduro, vai ficar esperando menos dos outros e recrutando mais de si. Quem espera muito do outro, recruta menos de si mesmo. Quem recruta menos de si mesmo, perde a oportunidade de crescer como pessoa. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado, você que participa e que nos divulga. Você sabe que a Canção Nova cresce assim, né? A partir do momento que um programa da Canção Nova faz bem ao coração de uma pessoa, ela se torna uma divulgadora. E não há outra forma de crescer o reino de Deus, minha gente. Nós nunca vamos contar com os grandes veículos de comunicação. De vez em quando até temos a oportunidade de estar lá. Mas não é o grande objetivo deles. O nosso objetivo é divulgar o reino de Deus. E Jesus já dizia que ele começa pequenininho como uma semente, que depois vai crescendo, crescendo, crescendo. E se a gente é fiel a esse crescimento, ninguém pode barrar os frutos
que ele vai produzir. É assim que a Canção Nova cresce. Você sabe que às vezes você pode pensar, o que eu contribuo com a Canção Nova é tão pouco. Pois é, essa obra vive miraculosamente do pouco que as pessoas oferecem. Você acha que aqui nós temos grandes doações? Nada. São as moedinhas, são as nossas contribuições pequenas. Tudo aquilo que nós fazemos aqui, você sabe que ninguém aqui tem salário, não. Claro, os meninos, os câmeras, sim. Mas nós que fazemos o trabalho de apresentadores, não. Nosso trabalho aqui é pelo contrário, a gente paga para vir. Com muito prazer, com muita alegria nós estamos aqui. Você sabe por quê? Nós acreditamos no resultado desta evangelização. Ou você acha que eu ia gastar 10 anos da minha vida fazendo parceria com um veículo de comunicação que eu não acreditasse no fruto que ele produz? Não. E hoje eu sou muito feliz por ter um trabalho especial aqui na Canção Nova. Por ter a oportunidade de estar aqui na Canção Nova, aliviando o sofrimento de muita gente que me assiste, mas sobretudo despertando essas consciências para um novo jeito de ser gente. Aqui no primeiro bloco a gente falava do sofrimento, né? Eu preciso despertar a minha mente para que ela deixe de sofrer, porque o sofrimento é todo aqui. A Canção Nova é um instrumental para despertar essas consciências, para que a nossa vida em Deus seja tão coerente, que possa provocar em nós essa mudança substancial. Porque quando existe a coerência do Evangelho na nossa vida, nós naturalmente vamos buscar, nós vamos encontrar o melhor caminho a seguir. Hoje nós não temos o Christian, mas temos o Lucas. Muito obrigado, meu querido amigo. Primeira vez aqui no programa com a gente. Espero que volte sempre. Nosso Christian vive de férias, então não vai ser muito difícil você ser convidado. Deve estar na Noruega, na Dinamarca, ele está sempre viajando. Enquanto a gente vai, com a mesma naturalidade que eu vou a Tremembé, Christian vai para a Escandinávia. Impressionante. Poder viajador desse menino. Ele e Camila. É um casal, não sei se você já conhece a esposa de Christian, precisa conhecer. Que mulher bonita, que mulher trabalhadeira, né? Uma pessoa fantástica, um casal muito... Gente, nós estamos aqui com o nosso novo lançamento, Deus no Esconderijo do Verso, ao vivo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Pode focalizar aqui, por gentileza. Nós temos 3 versões deste trabalho. Projeto gravado ao vivo com a Orquestra Sinfônica, um trabalho muito bonito, com participação da Elba Ramalho, da Fafá de Belém, do Fagner e da Lucia Alves. Esse produto você pode adquirir aqui agora, ligando no 0 operadora 12 3186 2600. Falei o número bonitinho? Falei? Tô bom de memória, né? Porque devia ter uns 3 anos que eu não falava esse número mais. Esses produtos, volto a dizer, quando você compra aqui na Canção Nova, você está contribuindo para a evangelização continuar acontecendo. Nós não temos aqui, nós não temos propaganda. Você já observou? A gente não anuncia nada aqui, a não ser produtos de evangelização, que são comercializados pelo Davi, nosso departamento de audiovisuais, essas palestras que vocês compram, os CDs que vocês compram, os DVDs, os livros. Esse livro também você pode comprar aqui pelo site, pelo telefone, e você vai receber na sua casa, e você pode também oferecer. Às vezes você fica, gente, o que eu vou dar de presente para aquela pessoa? Dê um produto que possa fazer bem ao coração dela. Uma boa música, uma boa leitura. Estava dizendo, esse produto ele tem 3 versões. O DVD simples, que está aqui. O CD ao vivo, que está aqui. E esse kit ostentação. Gosto de brincar que é um kit ostentação. Olha que tanto de coisa que tem nele. Tem quase uma escritura numa casa aqui também, olha. Aqui você tem o DVD e 2 CDs ao vivo. Porque aqui, na verdade, nesse CD você não tem o show completo. Tem algumas músicas só. Já neste kit aqui, você tem o DVD mais os 2 CDs. E tem também aqui alguns postais para você dar à sua tia, sua avó, sua vizinha, que gosta de mim, é claro, né? Tem vários postais para você oferecer às pessoas que você ama. Então, colocar lá no túmulo do seu pai, com uma oração, uma coisa assim.
kit ostentação. Claro que você não vai falar assim quando você ligar, você fala que você quer o box completo. O kit ostentação é uma brincadeira que eu faço, viu? Quero convidar também a Canção Nova, em parceria com a Obra de Maria. Ela realiza viagens evangelizadoras. E com essas viagens, também a Canção Nova e a Obra de Maria mantêm as suas obras, seus trabalhos. Canção Nova não só é um trabalho de evangelização, como também assistencial. Se você vier à Cachoeira Paulista, você vai ver as obras de caridade que a cidade recebe através da Canção Nova. E eu estou programando uma viagem com vocês a partir do dia 18 de outubro. Vocês viajarão na minha companhia. Nós vamos para a Polônia, para a República Tcheca e para a Alemanha. Nós vamos viver uma experiência muito bonita neste ano da misericórdia, na terra da misericórdia. Ligue para o telefone que aparece na sua tela e você vai ter também as informações de como entrar dentro deste grupo de peregrinos e ir para a Polônia, a República Tcheca e a Alemanha. Uma viagem que durará 13 dias e que vai começar no dia 18 de outubro. Dia 18 de outubro a gente sai do Brasil e no dia 30 a gente retorna. Se você quiser, ligue a Obra de Maria Canção Nova, fazem um dólar muito especial, sempre abaixo do dólar que está atualmente, para justamente dar a oportunidade a muitas pessoas que querem se presentear, né? Porque eu sempre digo isso, a melhor maneira de você, se você tem condições, a melhor maneira de gastar o seu dinheirinho é fazendo uma viagem, se dando esse presente de vez em quando. E como peregrino então, porque na peregrinação a gente não só vai fazer turismo, a gente vai para fazer uma busca espiritual. Eu particularmente volto renovado dessas peregrinações. Por causa das amizades que a gente faz, a convivência tão agradável que a gente tem a oportunidade de estabelecer, mas sobretudo pelo efeito que esses lugares santos provocam no nosso coração. É impressionante o poder, igual agora, nós vamos também, temos uma peregrinação para a Terra Santa, nós vamos sair no dia 8 de maio. Se você quiser viver Pentecostes em Jerusalém, junto comigo também, junto à comunidade Canção Nova, num grande congresso, claro, teremos a viagem também pelos lugares santos, pela Galileia, vamos aos principais lugares da vida de Jesus e depois vamos finalizar essa peregrinação de maio em Jerusalém, no congresso de Pentecostes. É uma noite muito especial. Passar Pentecostes em oração em Jerusalém é sem dúvida um privilégio que quem sabe você tem a oportunidade de se proporcionar. Então, ligue também, além da viagem da Polônia, você pode ser que esteja em cima para você, mas quem sabe ainda dê tempo de você se programar e ir conosco para a Terra Santa viver Pentecostes lá. A gente estava falando que o sofrimento, ele é produzido na nossa mente, né? Tudo aquilo que você sofre porque passa pelo seu pensamento. Eu sei que no dia a dia a gente costuma referir-se ao coração como a sede dos sofrimentos. Mas não, isso é apenas uma maneira, uma metáfora. O coração como lugar do amor, do sentimento, por causa de ser ele o centro da vida, né? É o coração que joga o sangue, que distribui o sangue para o corpo. Então há todo um significado. Mas é na mente que as coisas acontecem. É interessante porque às vezes o nosso sofrimento, ele é fruto justamente do nosso pensamento. Muitas vezes, não sempre, né? Você corrige o pensamento, você naturalmente corrige o sofrimento. Eu posso muitas vezes estar sofrendo porque eu estou interpretando uma realidade de maneira equivocada. Isso é uma maneira elegante de chamar o outro de burro, né? Compreender de maneira equivocada é a gente ser burro. É a gente deixar de lado a inteligência e ser movido por uma bobagem, muitas vezes por um sentimento mesquinho, bobo. É igual quando você tem um ciúme infundado. O ciúme faz sofrer, provoca sofrimento na vida da pessoa. Sofrimento é fruto de insegurança. O ciúme, ele nasce da insegurança que a pessoa tem.
E às vezes a pessoa perde noites de sono porque está sofrendo enciumado. É aqui que a gente corrige, né? É na cabeça. É quando você começa a olhar para o outro de um jeito diferente e você corrige dentro de você. E vai fazendo esse movimento bonito. Corrijo dentro de mim, naturalmente corrijo a maneira como lido com o outro. É tão interessante, minha gente, quando você pega a palavra de Paulo e ele fala que é na transformação das nossas mentes, é a partir da transformação da mente que nós podemos ser de fato cristãos. É a mentalidade que me move. Nós estamos vendo o nosso país passando por momentos tão difíceis, tanta corrupção vindo à tona, pessoas que a gente acreditava, né? De repente você sendo surpreendido pelas informações, as desonestidades sendo vindo todas a público, aquilo que antes eram nos submundos da política, de repente tudo às claras. Pessoas aparentemente cristãs, ou que se dizem cristãs, sendo parceiras da desonestidade, da corrupção, é porque a conversão ainda não aconteceu na mente. Porque quando eu vivo a dinâmica da conversão, eu naturalmente vou respeitar o Lucas. Eu naturalmente vou fazer de tudo para nunca ser desonesto com ele. Eu não vou roubar daquele que está do meu lado. É a minha consciência que me ilumina, é a mente, é aqui. É a maneira como eu penso, meu irmão. Se de repente eu sou prefeito de uma cidade, se eu sou governador, se eu sou o presidente da república, eu tenho que olhar para o bem público como uma oportunidade que eu tenho de administrar este bem público para que todos possam usufruir, e não para o meu benefício próprio. Quando a gente fala, aquele político é cristão, tá bom. Isso não quer dizer nada. Eu quero ver a atitude, é cristã. O passado, a idoneidade, o que escolhe viver dentro da política, o bonifica como um cristão de verdade, o expõe como verdadeiro cristão. Então é aqui. Então é na nossa mente, é na nossa cabeça que todas as transformações podem acontecer. E é preciso estar muito atento para que essa mentalidade também passe pelo crivo do sofrimento. A gente começou falando, do Getsemane, esse momento da purificação de Jesus. Dizia que o Getsemane é aquela pedra que vai esmagar a oliva para que ela libere o azeite. É isso mesmo. A minha mente precisa passar pelo processo da purificação. E a gente não cresce, a gente não fica mais justo na alegria, a gente fica mais justo no sofrimento, quando você precisa encarar as suas desonestidades pessoais. Porque todos nós somos vítimas de nós mesmos. Todos nós carregamos este peso de nem sempre fazer o bem que a gente sabe que deve fazer. Então, eu vou vivendo essa purificação, vou transformando o meu coração, a minha mente, à luz desse evangelho que me é exigente, que me exige mesmo, diariamente. Então é interessante quando você olha para o que lhe faz sofrer, você vai identificar um jeito de pensar as coisas. Eu encontrei tanta gente machucada por essa compreensão. Inclusive, uma das últimas entrevistas, a Carla, a menina que me entrevistava, ela tinha uma compreensão tão desatualizada da igreja que chegava a ser cruel para ela. Minha filha, esse Deus em que você acredita, ele não existe. Esse Deus que você acredita, de fato, ele não merece nem o nosso respeito.
Preste atenção no Deus que Jesus ensina. Vá direto às fontes. Infelizmente, as pessoas que tiveram influência sobre você, lhe apresentaram a um Deus cruel. Caricato isso daí. Deus não é assim. Tantos traumas, minha gente, tanta gente machucada. Tudo em nome de Deus. Pessoas que foram a um confessionário tentando encontrar um consolo, uma palavra que pudesse ajudar a reconstruí-las, literalmente enxotadas de lá. Isso aconteceu muito. Graças a Deus, nós temos tido uma mudança considerável, né? Uma onda de misericórdia tomando conta dos líderes religiosos. A gente tendo coragem de apresentar um Deus amoroso. Eu vejo o movimento lindo que o Dunga criou, o PHN, uma juventude que já está liberta deste Deus tirano, de um Deus que senta no chão com a gente, que retira a droga do nosso bolso, que nos convence de que não vale a pena. O empenho do Dunga, desde quando eu conheço esse menino, é esse. A cara de moleque quando o vi a primeira vez, não é, Cristian? Já fazia um trabalho assim, reconstruir Deus no coração da pessoa. É missão dele. O Dunga faz um trabalho de 1000 padres. Ele só não celebra os sacramentos. O Dunga tem uma oportunidade feliz demais de colocar no coração da pessoa essa juventude que acredita nele, que vai a Deus através dele, que acredita em Deus porque acredita no Dunga, porque isso é humano, né? Está ali, o meu livro chegou, Humano Demais, onde um pouco dessa minha trajetória. Como foi que eu fui apresentado a Deus? Como foi que eu descobri Deus? O livro caiu. Levantar, para arrumar o livro, está aqui. Eu fui apresentado a Deus assim, e também passou alguns Dungas pela minha... Tá difícil, gente, tá aqui. Agora, eu também fui, graças a Deus, passaram pela minha vida alguns Dungas que retiraram um pouco do que estava ruim dentro de mim, muito embora, graças a Deus, a minha mãe foi uma pessoa que me ajudou demais a encontrar Deus de um jeito certo, pela porta da frente, sabe? Mas volto a dizer, às vezes as pessoas estão nas drogas, estão prostituídas, estão esquecidas de suas dignidades, estão em relacionamentos diabólicos, doentios, porque faltam a essas pessoas alguém que venha abrir o cativeiro. É um pouco do que eu falo do livro Quem Me Roubou de Mim, né? Quantas pessoas desperdiçando uma vida assim? E às vezes até em nome de Deus. Mantendo estruturas diabólicas em nome de Deus. Não tendo coragem de questionar um marido, de parar uma agressão em nome de Deus. Não podemos ser assim, não. Aí essa minha passada por Portugal, eu vi como nós temos gente machucada porque ficaram privadas de conhecer o Deus amor que nós conhecemos. É tão libertador o contato que nós fazemos com esse. Nós nunca mais seremos os mesmos. E nós não perderemos a oportunidade de contar isso aos outros. Sem pieguismo, sem enjoamento, viu? Porque também não adianta. Você vai contar uma notícia tão boa com a cara emburrada, ele não vai acreditar que você não vai falar, no que você vai falar. Tem que ter humor, tem que ter amor, tem que ter leveza. Se você vai dar ao outro uma notícia bonita, capricha na forma, capricha no formato. Nós precisamos comunicar esse Deus amor, sim, que dá ao outro o amparo para ele ser quem ele é. E também para aparar as arestas de tudo aquilo que o priva de ser quem ele é. É um Deus amor, um Deus que nos leva no colo, que está disposto a nos perdoar, a nos encaminhar e
ajudar-nos na dinâmica do... Isso é muito lindo. Porque estou arrependido, estou disposto a dar o passo na direção desta mudança. Porque estou arrependido, eu quero, necessito dar continuidade ao que o arrependimento me propõe. Talvez seja para nós isso. Pode ser que eu esteja falando para outra pessoa, mas pode ser que seja para mim também. Há tantas coisas dentro de mim que ainda são culpas, que ainda não são arrependimentos. Talvez por isso eu não mude. Talvez por isso eu ainda não tenha alcançado um resultado melhor. Pode ser que eu ainda esteja mergulhado em muita culpa. Pode ser que eu ainda não tenha me perdoado de muitos erros cometidos. Pode ser que você esteja aí amargurando-se, feliz, porque se sente mais culpada do que deveria. Talvez não deveria sentir-se nem, sabe, não permitir mesmo a culpa. Mas é inevitável. É impressionante quando acontece uma tragédia e imediatamente nós queremos saber quem foi o culpado. Faz parte do ser humano isso. Por que o avião caiu? Por que isso? Nós precisamos atribuir. Nós fazemos isso o tempo todo com a gente. Só que esta culpa não modifica o fato. O arrependimento me faz tomar atitudes. Enquanto a culpa me paralisa e me faz ficar sofrendo na minha cama, o arrependimento me faz levantar, abrir a janela, beijar o quarto. Igual o testemunho que nós tivemos de uma senhora lá em Portugal. Ela disse que um dia estava assistindo o programa de direção espiritual. Eu olhei bem na câmera e disse assim: você que está aí, deitada, reclamando da vida, esperando que Deus venha fazer por você o que você deveria fazer, cria vergonha, levanta dessa cama, levanta desse sofá. Ela olhou para o lado, esse padre está falando comigo. E levantou. E a vida dela nunca mais foi. Foi um testemunho que nós recebemos lá. Lindo. Uma senhora feliz, cheia de vida, que naquele momento estava cheia de tristezas, angústias, depressões e culpas. Mas ela levantou. Deu um jeito de reconciliar-se consigo mesma. Os problemas continuaram, mas ela estava ali, disposta a enfrentá-los. Viva o mesmo desafio. Liberte-se de tudo que lhe faz ser culpado. Aceite as portas que lhe encaminham à dinâmica dos seus arrependimentos. Porque arrependido estando, você pede perdão, você procura o que precisa ser procurado, você muda a atitude. Tudo porque sabe que se essa mudança é realizada, o arrependimento atinge o seu ponto final, o seu resultado. E nenhuma culpa fica para contar a história. E depois que o coração está arrependido, todas as culpas, as mágoas, os ressentimentos são naturalmente varridos pela misericórdia de Deus. Que será sempre atual para nós e também um desafio, porque não é fácil a gente ter um coração semelhante ao coração de Jesus. Eu me recordo que essa foi a primeira teologia que eu tive a oportunidade de aprender e foi com minha mãe, quando eu perguntei para ela o porquê da imagem do coração de Jesus ter o coração para fora. E ela me disse de maneira muito simples e nunca mais saiu de mim: meu filho, é porque ele não tem nada a esconder. E depois, quando eu tive a oportunidade de ser educado na fé, sob a influência dessa mulher, que já trazia em si as marcas do coração de Jesus, e interessante, quanto mais eu vejo minha mãe envelhecer,
mas eu identifico nela as características de Jesus. Uma mulher que está cada vez mais parecida com o coração do meu mestre. Eu fico muito honrado de ser filho dela e de ter aprendido com ela essa devoção também. O coração de Jesus que fez parte da minha vida, da minha infância, da minha história, depois da minha formação como padre. Tive a graça de fazer os meus estudos lá, na congregação do Sagrado Coração de Jesus. E mais do que estudar, tive a oportunidade de aprender essa mística no meu dia a dia, de apreendê-la com uma proposta muito concreta de ser gente. Porque se tem uma riqueza que a congregação me fez possuir e que jamais sairá de mim, é a oportunidade de amar Deus na experiência humana que faço. Eu não cresci num meio teológico alienado. Eu não estudei num meio alienado. Não, a espiritualidade do coração de Jesus dentro da congregação é muito encarnada. E tive a graça de aprender que é essencial para mim hoje como padre, que é a oportunidade que eu tenho de amar o ser humano, as questões humanas, à luz do coração de Jesus. E hoje eu vivo o meu desafio como padre, como cristão. Eu não dissocio as duas vocações em mim, porque é no mesmo pacote que eu preciso dar conta das duas. Eu preciso ser cristão nas minhas atitudes. Eu preciso ser cristão nos meus pensamentos. Eu preciso ser cristão nas minhas palavras, nas minhas escolhas. E quanto mais eu conheço o coração de Jesus, que é o parâmetro para as minhas escolhas, maior é a oportunidade que eu tenho de vasculhar as minhas incoerências, os lugares onde eu ainda não sou devidamente cristão, e ali, à luz dele, que me ama mesmo quando sou pecador, ter a oportunidade de corrigir os meus erros, ter a oportunidade de tornar-me um ser humano melhor. E eu lhe convido, você que também, de alguma forma, participa dessa espiritualidade, já que a igreja é misericordiosa a partir do coração de Jesus, e nós estamos sendo convidados a viver uma igreja misericordiosa neste ano, ano da misericórdia. A gente abrir esse mês do coração de Jesus com o compromisso de tornar o nosso cristianismo mais concreto, mais vivo e mais coerente. E hoje, para ajudar a refletir esse início do mês do coração de Jesus, ele que também é padre do coração de Jesus, que é o grande responsável por muita coisa na minha vida, eu sempre digo que eu não tenho o direito de dizer o meu nome sem me recordar do nome dele. Me abriu portas, me deu oportunidades, tornou-se uma pessoa que de fato me amou no momento que eu precisava ser amado, me orientou no momento que eu precisava ser orientado, para que hoje eu pudesse exercer o meu ministério com meus erros. Meu querido amigo Padre Joãozinho, vem cá, meu professor. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Tudo bem? Christian. Boa noite, seu Christian. Oi, Cris. Tudo certo? Esse piano aí, maravilhoso. Padre Joãozinho, como é que o senhor vive no seu dia a dia os desafios de ser um padre do coração de Jesus e ensinar esse povo essa mística? Porque é tão simples, né, padre? Mas ao mesmo tempo o mundo tem sido tão contrário à mística do coração de Jesus, à mística da misericórdia. Como é que você hoje vive isso no seu dia a dia? Sabe, Fábio, existem coisas que parecem óbvias e a gente... parece que a gente nunca viu e depois que vê, parece que vê sempre. É como aquela pessoa que você não conhecia, de repente você vê a primeira vez e aí você não para de ver, né? Toda depois, hora né? parece que você vê a pessoa e descobre até que já esteve com ela na mesma escola. Não sei. E a espiritualidade do coração de Jesus é tão comum, tão cheia de saberes que todo mundo sabe, mas de repente eu observei o lado aberto de Cristo na cruz e comecei a observar que aquilo tinha um sentido para o meu xará, o apóstolo João, que ele ficou olhando lá, tá no João 19, né? O lado estava aberto porque um soldado chegou, ele é insistente, né? Transpassou o lado com uma lança, saiu sangue, saiu água, aquele que viu dá testemunho, o testemunho dele é verdadeiro, ele sabe que está dizendo a verdade. Olha quanta insistência. E eu escuto falar disso desde que eu era criança, quando eu entrei no seminário,
Você também deve ter feito a mesma experiência, né? Coração de Jesus a partir da mãe, né? Exatamente. No seminário, 1976 eu entrei, né? Com 11 anos. Era uma criança. Outro dia uma pessoa me perguntando, como é que você conheceu o Padre Joãozinho? Eu falei, conheci ele seminarista com a mão queimada. É verdade. Eu estava fazendo minha viagem de férias na 8ª série, a gente ganhou um presente do Padre Aurélio, na época. Ele nos trouxe de Kombi para conhecer o mar. E eu me lembro quando eu cheguei no conventinho, o senhor estava lá. Foi com limão. Queimou com limão, isso mesmo. Limão no sol. Mas, e então, de repente, eu me dei conta que amar é abrir. Olha que simples, coisa óbvia. Hoje eu olho para isso e digo, mas isso é verdade. Amar é abrir a mão, abrir a mente. Porque a palavra amor, e o coração é a metáfora do amor íntegro e integrado, do amor inteiro, do amor não aos pedaços, né? Do amor honesto, do amor verdadeiro. O amor, ele é uma palavra tão comum que significa tudo, ou seja, não significa nada. Muita gente confunde com paixão, até com tempero de comida. Né? Tudo é amor. Não é? Mas o que é amar? E aí tem aquele poema de Camões, né? O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é cuidar que se ganha em se perder. É a frase de Jesus. Quem quiser ganhar vai perder, quem aceitar perder vai ganhar. Ou seja, amar é abrir. E aí foi que eu fiquei vendo esse negócio de amar é abrir, e vi que para abrir a mão tem 5 dedos, e eu pensei, quais são os segredos do amor? E aí que veio a ideia de escrever um livro sobre os 5 segredos do amor. E quais são eles, padre? Então. Na verdade, estamos lançando agora, né? Acabou de sair. Fresquinho. Acabou de sair. Aliás, uma parceria da editora Petra com a Canção Nova. Canção Nova. Você pode adquirir através do site da Canção Nova. Se você ligar aqui, por exemplo, agora, neste momento, você já aproveita e faz a encomenda do seu. 0 Operadora 12 3186 2600. Embora você encontre esse livro em todas as livrarias do Brasil, se você compra diretamente da Canção Nova, você está ajudando a manter essa obra no ar. Olha, Fábio, os 5 segredos do amor. Você escreveu quando esse livro? Que situação foi? Esse ano. Na verdade, esse livro... Isso é um pouco o desdobramento do mini sermão, não? Também. Teve inspiração lá também? Também. Tem um pouco do mini sermão, tem um pouco de 20 livros que eu queria escrever e nunca escrevi, que são os remédios essenciais para uma vida equilibrada e feliz, as leis da atração, muito do magistério do Papa Francisco, que fala que é uma igreja de portas abertas, e aquele negócio ficou na minha cabeça. Amar é abrir. Eu tinha lançado aqui pela Canção Nova as 7 virtudes do líder amoroso, né, que é sobre amabilidade, e depois, amorosidade, depois como liderar pessoas difíceis, sobre amabilidade, o primeiro passo para o sucesso, que é um jeito de falar do amor, mas esse negócio, o que é mesmo amor? Objetivamente, amar é abrir. Então eu fiquei pensando assim, será que o amor tem um código, ou tem alguns códigos, tipo uma senha, né? Então, qualquer lugar onde a gente chega, o pessoal pergunta... Primeira coisa que a gente quer, né? Qual é a senha? Para nos dar acesso a alguma coisa. Né? E será que o céu também tem uma senha? Né? Sei lá, eu fui procurar na Bíblia, e no livro eu conto essa história. Né? Então, quantos caracteres teria a senha para alcançar uma vida equilibrada, feliz, saudável, amorosa e amável? Eu cheguei à conclusão que são 5. Davi tinha 5 pedrinhas naquela sacolinha, com uma delas ele venceu Golias. Ali a Bíblia começa com 5 livros do Pentateuco. Jesus tinha 5 chagas. Esse negócio de 5 é muito recorrente. Né? A palavra Jesus tem 5 letras. David tem 5 letras. Então, esse número na Bíblia é muito eloquente, tanto que é a união de 3, que é o número de Deus, com 2, que é as 2 naturezas de Cristo. Em muitas imagens de Jesus, ele aparece assim, né? E os orientais fazem o sinal da cruz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ou seja, a Trindade. E aí eu fiquei pensando, mas será que Jesus não deu uma chave? Será que ele não deu uma dica? E um mestre da lei chegou para ele e perguntou assim,
qual é o código para entrar no céu. Qual é o mandamento maior? Qual é o resumo da Bíblia? E ele disse, escuta. Escuta é a primeira palavra. Em hebraico é Shema, atenção. Te abre. Né? O segredo é o seguinte, amar, primeiro código. Segundo, a Deus. Terceiro, sobre todas as coisas. Quarto, e ao próximo. Quinto, como a si mesmo. É um sinal da cruz e um sinal da luz. Eu agora tenho feito assim, ó, com a mão fechada no meu coração, e eu abro para lembrar que amar é abrir o coração, a mente, os ouvidos, enfim, abrir minha vida, abrir os braços, não é? E nessa dimensão de abertura, me abrir a totalidade que é Deus, onde eu encontro um Pai. Me abrir a natureza, que é um jardim criado por Deus, maravilhoso, com o qual eu devo viver uma relação de intimidade com a criação, é maravilhoso, né? Tomar um banho e conversar com a água. São Francisco de Assis nos ensina isso, né? Louvado seja meu Senhor pelo vento, pelo ar. Ai, que bom, estou respirando, estou vivo, não é? E ao próximo, onde eu encontro Jesus. E como a si mesmo, Santo Agostinho dizia, Deus é mais íntimo a mim do que eu mesmo, o Espírito Santo habita em mim. Então eu encontro Deus no reflexo das coisas, eu encontro Deus no céu, que é Pai, encontro Deus no outro, que é Jesus, e encontro Deus em mim mesmo, que é o Espírito Santo. E eu fui pesquisando esse negócio, e tudo isso está no livro, com desenhos e tal, para explicar, que essa era a graça original. Aí a vida tinha graça. E o paraíso era o equilíbrio dessas dimensões que me deixavam íntegro e integrado com essas 4 dimensões, que terminava numa quinta, que era a integridade, o eu total, não é? Mas como no meio do caminho sempre tem uma pedra, não é? O ser humano ouviu a voz errada, ouviu a pessoa errada, não é? E inverteu a coisa. O que devia estar embaixo foi lá para cima, se tornou Deus, as coisas começaram a determinar a vida humana, e Deus que estava lá em cima foi para o lado, então quiseram ser iguais a Deus, e o irmão que estava do lado foi para baixo, então virou coisa. É o estupro, não é? Que está em voga agora. Né? Irmão que massacra irmão. E aí aquela dimensão do eu mesmo, você trabalha isso naquele livro, Quem me roubou de mim? Não é? Esse é novo também. Né? Tem uma nova edição, né? Com a cara nova, Qual? O sofrimento bater à sua porta. Eu me perco. Eu perco a minha identidade, ou seja, anulo a minha identidade original. O ser humano lá naquele mito de Gênesis 1 a 11, é interessante porque ele narra esse mapa, né? Mapa da felicidade e também o segredo da infelicidade. Então quando Deus chega no jardim e quer conversar com os nossos primeiros pais, eles estão maquiados, eles estão mascarados, eles estão vestindo roupas. Aquela nudez maravilhosa, original, né, se perdeu. Teve que inventar a hipocrisia. Mil coisas sobre isso. Para não ter contato com essa nudez. E aí eu estou agora desenvolvendo uma ideia, Fábio, e está no livro também a intuição original, que é a lei da atração. Então eu percebi que para cada uma... É um capítulo daqui, né? A lei da atração. As leis da atração estão nessas 5 dimensões. Aqui no livro eu trato de cada um dos 5 códigos, não é? O amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Depois, apenas para resumir, lá no final eu percebo como Maria viveu essa integridade de maneira perfeita e como houve quem roubasse a senha do céu. E essa ideia, eu tenho que dizer aqui, eu também roubei de um bispo argentino chamado Dom Virgínio Bressanelli, que foi superior-geral da nossa congregação. Ele pregou um retiro esse ano aí em Atibaia e eu participei. E a certa altura ele disse, vocês já perceberam que poucas pessoas chamaram Jesus de Jesus? Eu parei para pensar. Eu falei, sabe o que é verdade? Dos apóstolos, nenhum chamou ele de Jesus. Mestre, rabi, Senhor. O cego Bartimeu chamou Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Só gente lascada. Até o demônio na sinagoga de Cafarnaum chamou ele de Jesus. Disse que ele sabia quem ele era. E o bom ladrão, na cruz falou, Jesus. Quer dizer, meu Deus Salvador, Yeshua, lembra-te de mim quando estiveres no céu. E esse é o código, Jesus.
Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.